Existe um desgaste mental silencioso que quase ninguém nomeia conscientemente. Você continua funcional. Cumpre compromissos no prazo. Entrega resultados esperados. Mantém responsabilidades adequadamente. Mas sua mente raramente experimenta repouso genuíno e completo. Existe uma vigilância constante que nunca desliga. Uma antecipação automática de problemas que ainda não existem. Uma tendência crônica a interpretar além do que foi realmente dito. Você se prepara mentalmente para cenários improváveis. Repassa conversas obsessivamente. Assume responsabilidades emocionais que nem sempre são suas. Nada disso parece dramático quando isolado. Mas juntos, esses padrões corroem sua paz mental de forma persistente e quase imperceptível. Os estoicos entendiam algo fundamental há mais de 2000 anos. A paz não é perdida apenas em grandes crises óbvias. Ela é comprometida silenciosamente por padrões mentais repetidos sem consciência. Hoje você vai identificar 15 padrões ocultos que podem estar minando sua estabilidade interna neste momento, e aprender como substituí-los por respostas mais deliberadas, mais estáveis e mais livres. Porque quando você interrompe o padrão conscientemente, você recupera o controle. E quando recupera o controle genuíno, a paz deixa de ser frágil e dependente de circunstâncias externas. Conheci alguém que vivia exatamente assim. De fora, parecia funcionar perfeitamente. Carreira sólida, relacionamentos aparentemente estáveis, responsabilidades cumpridas. Mas por dentro, mente nunca descansava realmente. Havia sempre algo sendo processado em segundo plano. Conversas sendo repassadas. Cenários futuros sendo antecipados. Responsabilidades emocionais sendo carregadas. E ela nem percebia mais que isso não era normal. Pensava que todos viviam assim. E aqui estão os sinais de que esses padrões estão operando em você agora. Você acorda e já há tensão mental antes de qualquer problema real acontecer. Você repassa conversas mentalmente procurando erros que cometeu. Você antecipa problemas que não têm evidência de que vão acontecer. Você se sente responsável por humor de pessoas ao seu redor. Você adia conversas importantes indefinidamente. Você carrega culpa por coisas que objetivamente não controlava. Você compara seu interior com o exterior editado de outros. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, esses padrões estão operando silenciosamente destruindo sua paz. E isso não é julgamento. É diagnóstico. Porque você não pode interromper padrões que não reconhece que existem. A boa notícia é que padrões podem ser identificados, interrompidos e substituídos através de prática sistemática. Até que começou a estudar estoicismo e identificou padrões específicos que estavam corroendo sua paz silenciosamente. E quando começou a interromper esses padrões um de cada vez, algo transformador aconteceu. Não que vida ficou mais fácil, mas mente ficou mais leve. Problemas continuaram existindo, mas deixaram de consumir energia mental 24 horas por dia. E pela primeira vez em anos, ela experimentou algo que havia esquecido. Repouso mental genuíno. Essa transformação está disponível para você também, através dos 15 padrões que você vai aprender agora. Se isso faz sentido para você, deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para quem realmente precisa. Vamos lá. Antes de entrar nos 15 padrões, você precisa entender por que eles são tão destrutivos especificamente. E a resposta não é óbvia ou intuitiva. Esses padrões não destroem sua paz através de um único evento traumático dramático. Eles a corroem silenciosamente através de repetição constante e inconsciente, como água gotejando sobre pedra sólida. Cada gota isolada é absolutamente insignificante, mas 1000 gotas por dia durante meses perfuram a rocha mais dura. Cada vez que você repete padrão mental destrutivo sem questionar conscientemente, você o reforça neurologicamente através de mielinização. Cada vez que aceita a interpretação ansiosa sem examinar criticamente, você treina o cérebro a interpretar ansiosamente automaticamente. E esses padrões se tornam progressivamente mais automáticos, mais invisíveis, mais integrados em quem você pensa que é. Até que um dia você percebe com choque: não tenho paz mental. E não consegue identificar causa específica porque causas são 1000 pequenos padrões
operando automaticamente. E tem algo ainda mais insidioso. Quanto mais tempo um padrão opera sem interrupção, mais forte a conexão neural se torna. E quanto mais forte a conexão, mais automático o padrão opera. E quanto mais automático, menos você percebe que está fazendo. E quanto menos percebe, menos questiona. É ciclo de reforço que se auto-perpetua até intervenção consciente e deliberada. Marco Aurélio identificou isso profundamente em suas meditações. Ele percebeu que a maioria das pessoas não está em guerra com o mundo externo objetivo. Está em guerra silenciosa com padrões mentais internos que criaram sem perceber ao longo de anos ou décadas, e que essa guerra interna invisível consome paz que deveria ser estado natural, quando circunstâncias externas permitem. Padrão 1. Assumir interpretação negativa como fato sem verificar. O primeiro padrão destrutivo e talvez o mais comum é este. Quando algo ambíguo acontece, você automaticamente assume a interpretação mais negativa possível, e então age como se essa interpretação fosse fato objetivamente confirmado. Mensagem não respondida há 3 horas. Obviamente a pessoa está te evitando deliberadamente. Chefe pediu para conversar amanhã. Obviamente é demissão iminente. Silêncio incomum em grupo de amigos. Obviamente estão falando mal de você pelas costas. O problema fundamental não é ter esses pensamentos iniciais. É tratá-los como verdade absoluta sem questionar. Epicteto ensinou algo transformador. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. E a maioria das pessoas confunde opinião ansiosa automática com fato objetivo verificado. E tem algo neurológico acontecendo aqui. Nosso cérebro tem viés de negatividade evolutivo. Durante milênios, nossos ancestrais que assumiam o pior sobreviviam mais. Barulho no mato? Assume que é predador e foge. Se fosse apenas vento, você desperdiçou energia. Se fosse predador e você ignorou, você morreu. Então cérebros que assumiam perigo sobreviviam. E nós herdamos esses cérebros. Mas esse viés que era útil para a sobrevivência física, agora destrói paz mental. Porque a maioria das situações modernas não são ameaças de vida. São ambiguidades sociais. E assumir o pior em cada ambiguidade cria sofrimento desnecessário constante. A prática estoica é simples, mas requer vigilância. Quando o pensamento negativo surgir sobre situação ambígua, pare. Pergunte com honestidade. Isso é fato verificado objetivamente ou interpretação automática minha? E então force-se deliberadamente a gerar pelo menos 3 interpretações alternativas igualmente plausíveis. Não para ser otimista ingênuo. Para ser realista. Porque realidade é que existem múltiplas interpretações possíveis para eventos ambíguos. E escolher automaticamente a pior sem evidência concreta é padrão mental que destrói paz sistematicamente. Conheci alguém que vivia em ansiedade constante porque interpretava cada ambiguidade como confirmação de rejeição. E-mail profissional curto? O cliente está insatisfeito comigo. Reunião cancelada? Não sou prioridade. Colega não cumprimentou? Fiz algo que ofendeu. E cada interpretação negativa não verificada gerava ansiedade que consumia horas de energia mental. Até que ela aprendeu a prática estoica de gerar interpretações alternativas. E-mail curto? Pode ser pressa, preferência por brevidade ou sem outras razões. Reunião cancelada? Pode ser emergência, priorização necessária ou conflito de agenda. E quando parou de assumir automaticamente o pior, a ansiedade reduziu drasticamente. Não porque situações mudaram, porque interpretações mudaram. Pessoas com paz mental não interpretam menos situações. Elas apenas questionam interpretações automáticas rigorosamente. Posso estar completamente errado sobre isso? Que outras explicações igualmente válidas existem? E com isso, evitam criar problemas imaginários que consomem paz real. Padrão 2. Carregar mentalmente o que não pode ser resolvido agora. Segundo padrão destrutivo, você carrega mentalmente problemas que não podem ser resolvidos no momento presente. São 3 da manhã e você está deitado ruminando obsessivamente sobre reunião de trabalho que acontece na sexta-feira. Você está em jantar de família, mas mente está processando incessantemente conflito que não pode ser resolvido até segunda.
Está tentando relaxar no fim de semana, mas cérebro está executando simulações de problema que depende de variáveis completamente fora do seu controle agora. Sêneca escreveu algo profundo sobre isso. Por que sofrer antes do necessário? E a resposta brutal é que a maioria não percebe conscientemente que está fazendo isso. O pensamento sobre problema futuro surge automaticamente. E em vez de reconhecer, não posso fazer absolutamente nada produtivo sobre isso agora. A mente fica presa ruminando inutilmente por horas ou dias. E tem algo insidioso sobre esse padrão. Ele se disfarça de preparação responsável. Você pensa, estou apenas me preparando mentalmente, antecipando obstáculos, sendo proativo. Mas se você examinar honestamente, não está se preparando. Está apenas sofrendo antecipadamente sobre cenários que talvez nunca aconteçam. Preparação real envolve ação concreta quando possível. Ruminação é apenas circuito mental improdutivo. A prática estoica fundamental. Quando perceber que está carregando mentalmente problema que não pode resolver agora, faça a pergunta libertadora. Posso fazer algo concretamente produtivo sobre isso neste momento específico? Se a resposta honesta é não, conscientemente redirecione a atenção para o que está disponível no presente. Não porque está evitando irresponsavelmente, porque está sendo sábio sobre quando gastar energia mental limitada. Conheci alguém que passava domingos inteiros mentalmente no escritório, resolvendo obsessivamente problemas que só poderiam ser endereçados segunda-feira, quando pessoas certas estivessem disponíveis. E então segunda chegava e ela estava emocionalmente exausta antes mesmo de começar. O fim de semana havia sido desperdiçado em ruminação que não produziu nenhuma solução útil. Apenas produziu esgotamento. Quando ela aprendeu a separar rigorosamente tempo de agir produtivamente de tempo de descansar genuinamente, algo transformador aconteceu. Não que problemas ficaram menores, mas deixaram de consumir 168 horas por semana. Quando era tempo de trabalhar, ela trabalhava focadamente. Quando era tempo de descansar, ela realmente descansava. E a qualidade de ambos melhorou dramaticamente porque cada um recebia a atenção adequada, em momento adequado. Pessoas com paz mental não têm menos problemas ou preocupações. Elas apenas não carregam problemas 24 horas por dia, quando só podem ser endereçados em janelas específicas. Elas economizam energia mental para quando realmente podem ser produtivas. E descobrem que resolvem problemas melhor porque não estão esgotadas por ruminação improdutiva. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Padrão 3. Tentar controlar reação alheia a você. Terceiro padrão e extremamente esgotante. Você gasta energia mental massiva tentando controlar como as pessoas reagem a você. Escolhe palavras cuidadosamente tentando garantir interpretação específica desejada. Ajusta comportamento constantemente para evitar julgamento potencial. Monitora reações faciais e linguagem corporal para detectar desaprovação mínima. E quando alguém reage de forma que você não esperava ou queria, você se culpa internamente por não ter controlado melhor a situação. Mas aqui está a verdade brutal e libertadora. Você não controla reações alheias. Nunca controlou. Nunca controlará. Você controla suas ações e intenções. Não controla interpretações e reações de terceiros que têm seus próprios filtros perceptivos complexos, suas próprias histórias não resolvidas e seus próprios estados emocionais flutuantes que nada têm a ver com você. Marco Aurélio praticava isso diariamente como disciplina mental. Ele sabia que, como imperador de Roma, seria julgado constantemente por milhares de pessoas com agendas diversas. E decidiu conscientemente que só controlava se agia com integridade e clareza. Se outros interpretavam mal suas ações ou intenções, isso era problema deles para processar, não problema dele para controlar. Essa distinção fundamental o libertou de ansiedade sobre aprovação constante e impossível. E tem algo paradoxal aqui. Quanto mais você tenta controlar reações alheias, menos autêntico você se torna. E menos autêntico você é, mais as pessoas percebem subconscientemente essa inautenticidade e reagem negativamente a ela. Então, tentando controlar reações, você frequentemente piora reações. Mas quando você age com autenticidade sem tentar controlar como será recebido, as pessoas geralmente respondem melhor porque percebem genuinidade.
A prática estoica. Quando perceber que está tentando controlar reação alheia, pare conscientemente. Pergunte com honestidade: estou agindo com integridade e clareza sobre minhas intenções? Se sim, solte completamente o resultado. Pessoas vão reagir como reagirem baseadas em complexidade interna delas. E isso não define seu valor, competência ou adequação. Pessoas com paz mental não gastam energia tentando controlar percepções e reações alheias. Elas investem energia em agir com integridade. E então soltam como isso será recebido. E descobrem que relações melhoram quando há autenticidade sem tentativa de controle. E aqui está algo poderoso que os estoicos descobriram sobre padrões mentais destrutivos. Eles não existem isoladamente. Eles se alimentam mutuamente. Quando você assume interpretação negativa automática, você fica mais propenso a carregar problemas mentalmente. Quando carrega problemas mentalmente, você fica mais propenso a tentar controlar reações alheias. E quanto mais você tenta controlar reações, mais você interpreta negativamente qualquer reação que não seja perfeita. É ciclo vicioso que se auto-reforça. E a única forma de quebrá-lo é interromper conscientemente um padrão de cada vez. Por isso criamos um sistema completo de práticas estoicas para identificar e interromper esses padrões. São mais de 20 módulos em vídeo que ensinam exatamente como reconhecer cada padrão quando ele começar e substituí-lo por resposta mais sábia. Inclui um desafio de 45 dias estruturado que te guia na construção de novos padrões mentais, áudios de reprogramação para momentos em que padrões antigos tentam voltar, e todo o conhecimento de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca traduzido para padrões mentais modernos. Mais de 2.000 pessoas já estão usando esse método para reconstruir paz mental duradoura. O link está na descrição se você quer ferramentas práticas para interromper padrões. Não apenas entendê-los teoricamente. Mas siga aqui porque os próximos padrões são ainda mais sutis e destrutivos. Padrão 4. Justificar-se preventivamente antes de ser questionado. Quarto padrão. Você se justifica antes de alguém pedir justificativa. Desculpa demorar, mas... eu sei que não está perfeito, mas... talvez isso não faça sentido, mas... você enfraquece suas próprias posições antes de alguém questioná-las. E com isso, convida questionamento que talvez não viesse. Sêneca dizia que justificação excessiva revela insegurança. E insegurança visível convida teste. Quando você se justifica preventivamente, está sinalizando que não confia na própria decisão. E outros captam isso inconscientemente. A prática estoica. Apresente suas decisões e ações com clareza. Se alguém questionar, explique então. Mas não se justifique antecipadamente. Confie que se fez o melhor com informações disponíveis, isso é suficiente. Justificação preventiva é padrão de ansiedade, não de competência. Pessoas com paz mental apresentam, não se desculpam preventivamente. E descobrem que são questionadas menos, porque confiança calma não convida teste da mesma forma que insegurança visível convida. Padrão 5. Medir paz pela ausência de problemas. Quinto padrão destrutivo. Você condiciona a paz à ausência de problemas. Vou relaxar quando esse projeto acabar. Vou ter paz quando essa fase passar. Mas projeto acaba e surge outro. Fase passa e vem nova fase. E paz nunca chega porque estava condicionada a algo impossível. Vida sem problemas. Marco Aurélio governou Roma em guerras e pragas. Problemas imensos e constantes. E ainda assim manteve paz. Não porque não tinha problemas. Porque não condicionava paz à ausência deles. Paz vinha de como respondia a problemas, não de não ter problemas. A prática. Reconheça que problemas são constantes. E então pare de adiar paz até que problemas acabem. Tenha paz enquanto lida com problemas. Essa é paz real. Não paz de ausência de dificuldade, mas paz de presença de perspectiva. A maioria espera a vida ficar fácil para ter paz. Pessoas estoicas têm paz porque não esperam vida ficar fácil. Aceitam dificuldade como constante e escolhem paz apesar dela. Não como negação, mas como decisão de não adicionar sofrimento mental sobre sofrimento circunstancial. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho para não perder nada.
Agora vamos continuar. Padrão 6. Responsabilizar-se por estados emocionais alheios. Sexto padrão, e um dos mais esgotantes. Você se sente responsável por estados emocionais de outras pessoas adultas e capazes. Parceiro está de mau humor hoje? Você automaticamente assume que é culpa sua e precisa consertar. Amigo está chateado com a situação da vida dele? Você acha que deveria ter evitado ou resolvido de alguma forma? Colega está frustrado com o projeto? Você carrega a culpa como se tivesse causado. E com isso, vive em ansiedade constante sobre gerenciar emoções alheias que você não controla. Epicteto ensinava com clareza libertadora. Cada pessoa adulta é responsável por suas próprias reações emocionais. Você pode contribuir com estímulos externos, mas não controla e não deve controlar respostas emocionais de terceiros que têm seus próprios padrões mentais, suas próprias histórias não resolvidas e suas próprias escolhas momento a momento. E tem algo profundamente disfuncional nesse padrão. Quando você assume responsabilidade por estados emocionais alheios, você se coloca em posição psicologicamente impossível, porque você está tentando controlar o que você fundamentalmente não controla. E tentando controlar o incontrolável, você se exaure sem sucesso duradouro. E pior, você impede o crescimento emocional da outra pessoa, porque quando você assume responsabilidade pelas emoções delas, elas nunca precisam desenvolver capacidade de processá-las. A prática estoica. Quando perceber que está se responsabilizando por emoção alheia, pare imediatamente. Pergunte com honestidade: eu causei isso deliberadamente com intenção de machucar? Está genuinamente sob meu controle direto? Se não, solte conscientemente. Você pode ter compaixão profunda sem assumir responsabilidade. Pode oferecer suporte genuíno, sem carregar culpa que não é sua. Conheci alguém que vivia completamente esgotada tentando manter todos ao redor constantemente felizes. Marido de mau humor. Ela se culpava e fazia malabarismos para melhorar o humor dele. Filhos frustrados. Ela assumia que havia falhado como mãe. Amigos com problemas. Ela carregava culpa por não ter impedido. E quanto mais ela tentava controlar estados emocionais alheios, mais as pessoas dependiam dela emocionalmente. E mais esgotada ela ficava. Até que aprendeu distinção fundamental estoica. Cada pessoa adulta é responsável por processar suas próprias emoções. Eu posso apoiar com empatia e presença, mas não posso e não devo assumir responsabilidade por processar emoções que são delas. E quando estabeleceu esse limite saudável internamente, algo surpreendente aconteceu. Todos cresceram emocionalmente. Marido aprendeu a processar próprio mau humor. Filhos desenvolveram resiliência. Amigos fortaleceram-se. E ela recuperou energia que estava sendo drenada. Pessoas com paz mental têm compaixão profunda, mas não confundem compaixão com responsabilidade por estados emocionais alheios. Elas oferecem presença sem assumir culpa. E todos se beneficiam dessa clareza de limites. Padrão 7. Comparar tua jornada interior com aparências externas alheias. Sétimo padrão. Você compara sua jornada interna completa com aparências externas editadas de outras pessoas. Você vê suas dúvidas, medos e imperfeições. E compara com máscaras de confiança e sucesso que outros apresentam. E conclui que está atrasado, insuficiente ou falho. Marco Aurélio escreveu sobre isso. Ele lembrava a si mesmo que todos enfrentam batalhas internas. Aparências externas são performances. E comparar seu interior com o exterior alheio é sempre comparação injusta. A prática. Quando perceber comparação surgindo, lembre-se que você está comparando totalidades diferentes. Você conhece seus bastidores. Você vê apenas a apresentação alheia. Essa comparação é fundamentalmente distorcida e sempre te prejudicará. E aqui está algo libertador. Todo mundo tem dúvidas, medos e imperfeições. Você não é exceção problemática. Você é humano típico. A diferença é que você está consciente do seu interior. E outros estão conscientes apenas do próprio interior deles. Todos acham que só eles têm problemas internos. E todos estão errados. Pessoas com paz mental não se comparam menos. Elas apenas reconhecem que comparação entre interior e exterior é sempre falsa.
e então param de fazer isso. Lembra do que foi dito no início? Que esses padrões corroem paz de forma persistente e imperceptível? Você acabou de identificar 7 formas específicas como isso acontece. Assumir interpretações negativas sem verificar. Carregar mentalmente o que não pode resolver agora. Tentar controlar reações alheias. Justificar-se preventivamente. Condicionar paz à ausência de problemas. Responsabilizar-se por estados emocionais alheios. E comparar interior com exterior alheio. Cada um desses padrões parece pequeno isoladamente, mas juntos, funcionando automaticamente dia após dia, eles drenam paz sistematicamente, e a maioria nem percebe que são padrões modificáveis. Pensa que é assim que eu sou, mas não é identidade fixa. São padrões aprendidos que podem ser desaprendidos. Os próximos 8 padrões completam o mapa. Essa revelação vale o seu like. Se você concorda, deixa aí embaixo. Padrão 8. Dar significado excessivo a eventos neutros. 8º padrão. Você dá significado excessivo a eventos que são objetivamente neutros. E-mail curto? Eles estão irritados comigo. Reunião cancelada? Não sou prioridade. Comentário breve? Estou sendo julgado. E cada evento neutro se torna evidência de narrativa negativa que você construiu. Epicteto ensinava: eventos são neutros. Significado é adicionado por interpretação. E a maioria adiciona significado negativo automaticamente sem perceber que está fazendo isso. A prática. Quando evento neutro acontecer, pratique atribuir 0 significado inicialmente. E-mail curto é apenas e-mail curto. Pode significar pressa, pode significar preferência por brevidade, pode significar nada. Resista à tentação de construir narrativa imediatamente. A maioria cria problemas imaginários adicionando significado negativo a eventos neutros. E então sofre por problemas que criaram através de interpretação, não por problemas reais. Pessoas com paz mental tratam eventos neutros como neutros até que haja evidência clara do contrário. E descobrem que a maioria dos eventos realmente é neutra. E que problemas imaginados evaporam quando você para de criá-los através de interpretação excessiva. Padrão 9. Buscar certeza em situações inerentemente incertas. 9º padrão e um dos mais ansiogênicos. Você busca obsessivamente certeza sobre coisas que são inerentemente incertas por natureza. Como vai ser meu futuro profissional? Essa decisão importante está absolutamente certa? Isso vai funcionar perfeitamente? E quando não consegue obter certeza impossível, fica ansioso e paralisado. E continua buscando certeza que não existe através de análise infinita, pesquisa obsessiva, consulta a múltiplas opiniões. Sêneca escreveu profundamente sobre necessidade humana de certeza, e como essa necessidade nos torna reféns permanentes de ansiedade, porque vida é fundamentalmente incerta em níveis múltiplos. Futuro é desconhecido. Outras pessoas são imprevisíveis. Sistemas complexos são não lineares. E buscar certeza onde ela não existe naturalmente é receita garantida para sofrimento constante e paralisia decisória. E tem algo cruel nesse padrão. Quanto mais você busca certeza, mais incerto você se sente. Porque cada pesquisa adicional revela mais variáveis desconhecidas. Cada opinião consultada apresenta perspectiva contraditória. Cada análise aprofundada expõe mais complexidade. E você nunca chega à certeza que buscava. Apenas acumula mais dados que aumentam sensação de incerteza. A prática estoica libertadora. Reconheça honestamente que algumas coisas são incertas por natureza fundamental. E então pratique tomar decisões importantes sem certeza absoluta que você nunca terá. Não sei com certeza se vai funcionar perfeitamente. Mas baseado em evidências X, Y, Z e experiências similares, essa parece melhor opção disponível com informações atuais. E então age decisivamente sem exigir garantia que não existe no universo. Marco Aurélio tomava decisões enormes que afetavam milhões com informação sempre incompleta, porque sabia que esperar certeza perfeita era adiar indefinidamente. Ele fazia o melhor com o que tinha disponível, e então lidava adaptativamente com resultados conforme vinham.
Não porque era imprudente, porque entendia que certeza perfeita é luxo que realidade não oferece. Conheci empresário que ficou paralisado por anos esperando certeza sobre expansão de negócio. Ele pesquisava mercado obsessivamente, consultava dezenas de especialistas, analisava dados infinitamente, e cada análise adicional revelava mais incertezas. E ele não conseguia decidir porque não tinha certeza absoluta de sucesso. E enquanto ele esperava certeza impossível, oportunidade passou. Competidores que agiram com incerteza calculada capturaram o mercado. Quando finalmente entendeu que estava buscando algo que não existe, ele mudou a abordagem. Tenho 70% de informação. Isso é suficiente para a decisão calculada. Os 30% restantes só vou conhecer fazendo. E agiu. E descobriu que conseguia lidar com incertezas que surgiam. E que paralisia aguardando certeza era mais custosa que ação com incerteza gerenciada. Pessoas com paz mental não têm mais certeza sobre o futuro que ninguém. Elas apenas não exigem certeza impossível para agir. Elas agem com incerteza conscientemente reconhecida e gerenciada. E descobrem que conseguem lidar com resultados imprevistos muito melhor do que imaginavam quando estavam paralisadas buscando certeza que nunca virá. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar ajudando alguém que precisa. Padrão 10. Adiar autocuidado até ter merecido. 10º padrão. Você adia autocuidado até sentir que merece. Vou relaxar quando terminar tudo. Vou cuidar de mim quando tiver produzido o suficiente. E porque sempre há mais a fazer, você nunca merece. E autocuidado nunca acontece. E você se esgota gradualmente. Os estoicos não viam autocuidado como recompensa por produtividade. Viam como base necessária para funcionar bem. Marco Aurélio deliberadamente separava tempo para reflexão e renovação. Não porque havia merecido, porque sabia que sem isso não funcionaria adequadamente. A prática, trate autocuidado como manutenção necessária, não como luxo condicional. Você não questiona se merece dormir. Você dorme porque precisa. Mesma lógica se aplica a descanso mental, movimento físico, conexão social. Não é recompensa. É necessidade. A maioria opera até exaustão e então se culpa por estar esgotada. Pessoas com paz mental mantêm-se intencionalmente antes de alcançar exaustão e descobrem que funcionam melhor e mais sustentavelmente. Padrão 11. Interpretar limites alheios como rejeição pessoal. 11º padrão. Quando alguém estabelece limite, você interpreta como rejeição pessoal. Pessoa diz não para pedido. Não gostam de mim. Alguém precisa de espaço? Fiz algo errado. E então, ou você viola limites tentando reconquistar, ou você se afasta ressentido. Epicteto ensinava que cada pessoa tem necessidades e limites próprios, e que esses limites dizem mais sobre a pessoa que os estabelece do que sobre você. Quando alguém diz não, está comunicando próprios limites, não julgando seu valor. A prática. Quando o limite alheio aparecer, pratique não personalizá-lo. Essa pessoa precisa disso para seu próprio bem-estar. Não é sobre mim. E então respeite sem construir narrativa de rejeição. A maioria leva limites pessoalmente. E então, ou pressiona até violar limites, ou se afasta ressentida. Pessoas com paz mental respeitam limites sem drama. E descobrem que relacionamentos melhoram quando limites são respeitados mutuamente. Padrão 12. Manter ressentimento como forma de justiça. 12º padrão, e talvez um dos mais autodestrutivos. Você mantém ressentimento acreditando equivocadamente que isso é forma de justiça. Alguém te machucou profundamente no passado, e você carrega raiva, mágoa e ressentimento como forma de não deixar passar impune. Como se seu ressentimento constante punisse de alguma forma quem te machucou. Mas na realidade brutal, apenas te machuca continuamente enquanto a outra pessoa frequentemente nem pensa mais nisso. Marco Aurélio escreveu algo libertador. A melhor vingança é não ser como aquele que te machucou. Ressentimento não machuca quem te machucou originalmente. Machuca apenas você que o carrega como fardo pesado dia após dia. É literalmente veneno que você bebe repetidamente esperando que outro morra.
Mas apenas você adoece enquanto o outro segue com vida. E tem algo ainda mais cruel. Ressentimento mantém você preso ao passado. Você revive mentalmente o que aconteceu. Rumina sobre injustiça. Imagina confrontos. E com cada repetição mental, você retraumatiza a si mesmo. A pessoa que machucou você provavelmente seguiu adiante. Mas você permanece preso, revivendo o sofrimento original infinitamente. A prática estoica. Reconheça honestamente que ressentimento não é justiça. É autoflagelo continuado desnecessário. E então escolha conscientemente soltar. Não porque a pessoa que machucou merece perdão. Porque você merece paz. Soltar ressentimento não é dizer que estava tudo certo. É dizer que você não vai mais se machucar repetidamente carregando isso que apenas te prejudica. Conheci alguém que carregou ressentimento brutal por mais de 5 anos contra a ex-colega que a havia prejudicado profissionalmente. Ela pensava diariamente sobre injustiça. Repassava mentalmente o que deveria ter dito. Imaginava confrontos. E esse ressentimento consumia energia mental massiva. E quando finalmente, através de práticas estoicas, ela conseguiu soltar conscientemente, algo revelador aconteceu. Ela descobriu através de conhecidos mútuos que a pessoa que tinha a machucado nem lembrava mais do incidente específico. Havia sido apenas mais um dia de trabalho para aquela pessoa. Mas para ela tinha sido 5 anos de sofrimento mental auto-infligido. 5 anos em que ela foi a única sofrendo com memória que mantinha viva através de ressentimento. E quando percebeu isso, sentiu simultaneamente raiva de ter desperdiçado 5 anos e alívio de finalmente estar livre. Pessoas com paz mental não perdoam porque são bonzinhas ou ingênuas. Perdoam porque são inteligentes sobre onde investir energia emocional limitada. Elas reconhecem que ressentimento só machuca quem carrega e escolhem liberdade sobre falsa justiça de sofrimento continuado. Se você se reconheceu nisso, comenta: eu. Só isso. Padrão 13. Evitar desconforto a qualquer custo. 13º padrão, e extremamente limitante. Você evita desconforto como se fosse dano real. Conversa difícil que precisa acontecer. Adia indefinidamente esperando o momento perfeito que nunca chega. Situação socialmente desconfortável. Evita completamente mesmo sabendo que é importante. Emoção desagradável surgindo. Suprime imediatamente através de distrações. E com isso, você limita a vida drasticamente. Porque crescimento genuíno sempre envolve desconforto temporário. Os estoicos não apenas toleravam desconforto, eles praticavam deliberadamente desconforto controlado para fortalecer-se. Sêneca ocasionalmente vivia com o mínimo material por dias. Marco Aurélio conscientemente enfrentava o que era difícil e desconfortável. Musônio Rufo ensinava exercícios físicos difíceis. Não porque gostavam de sofrimento, porque sabiam profundamente que evitar todo desconforto cria prisão muito maior que atravessar desconforto temporário. E tem algo paradoxal aqui. Quanto mais você evita desconforto, mais desconfortável sua vida se torna. Porque problemas que você evita não desaparecem. Eles crescem. Conversas adiadas se tornam conflitos maiores. Emoções suprimidas se acumulam em ansiedade crônica. Situações evitadas se tornam fobias limitantes. E então, você vive em desconforto constante de evitação, em vez de desconforto temporário de enfrentamento. A prática estoica. Quando o desconforto surgir, pare e pergunte com honestidade: isso é dano real e concreto, ou apenas desconforto temporário? Se é genuinamente apenas desconforto sem dano real, pratique atravessar deliberadamente. Conversa difícil, mas necessária. Tenha a conversa mesmo com desconforto. Emoção desagradável surgindo. Sente com ela alguns minutos em vez de suprimir instantaneamente. E descubra experimentalmente que desconforto passa naturalmente e você cresce através dele. Conheci alguém que vivia em prisão de conforto cada vez menor. Evitava qualquer situação socialmente desconfortável. Adiava todas as conversas difíceis. Suprimia todas as emoções desagradáveis. E com cada evitação, a prisão ficava menor. Menos relacionamentos porque exigiam conversas difíceis ocasionais. Menos oportunidades porque envolviam desconforto de novidade. Menos vitalidade porque emoções suprimidas criavam anestesia geral.
Até que decidiu experimentar a abordagem estoica. Começou pequeno, uma conversa levemente desconfortável por semana, uma situação social que geraria ansiedade leve, uma emoção desagradável que ela permitiria sentir por 5 minutos, e descobriu algo libertador. Desconforto era intenso, mas temporário, e do outro lado havia crescimento, conexão, vitalidade, e a prisão de conforto começou a expandir. A maioria evita desconforto e então vive em prisão de conforto progressivamente limitado. Pessoas com paz mental atravessam desconforto deliberadamente. Não porque gostam, porque sabem que vida do outro lado é infinitamente mais rica e vibrante. E descobrem que capacidade de tolerar desconforto temporário é músculo que fortalece com prática. E aqui está algo que poucos percebem sobre esses padrões, mas é absolutamente crucial. Eles não funcionam isoladamente como itens separados de lista. Eles se reforçam mutuamente, criando sistema completo e integrado de padrões destrutivos. Quando você evita desconforto sistematicamente, você acumula ressentimentos não processados que nunca foram endereçados através de conversas difíceis. Quando mantém ressentimentos, você interpreta limites alheios como rejeição pessoal porque está hipersensível. Quando interpreta limites como rejeição, você adia autocuidado porque sente que não merece. E esse sistema de padrões interconectados tem propriedade emergente. O todo é mais destrutivo que soma das partes. Cada padrão individual já é problemático. Mas quando operam juntos, reforçando-se mutuamente, eles criam um sistema que é extremamente difícil de escapar sem intervenção consciente e sistemática. É por isso que quebrar um padrão frequentemente facilita quebrar outros. Os padrões estão conectados. E quando você enfraquece um, você enfraquece o sistema inteiro. E é por isso que criamos abordagem sistemática integrada. Porque você não está lidando com 15 problemas isolados que exigem 15 soluções separadas. Está lidando com um sistema de padrões interconectados que exige abordagem sistemática para desmontar. Por isso, o treinamento completo que desenvolvemos não trata cada padrão como ilha isolada. Ele ensina você a ver como padrões se conectam causalmente e se reforçam mutuamente. Mais de 20 módulos que mostram interconexões específicas entre padrões. Um desafio de 45 dias que te guia em desmontar sistema inteiro de forma sequencial e estratégica, não apenas padrão isolado aleatoriamente. Áudios que te ajudam especificamente quando o sistema de padrões tenta se reconstruir automaticamente depois de perturbação inicial. Tudo baseado em Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, mas aplicado especificamente a padrões mentais interconectados que você enfrenta hoje, porque os estoicos entendiam sistemas de padrões há 2000 anos e desenvolveram métodos específicos para desmontá-los sistematicamente. Mais de 2.000 pessoas já estão usando esse método para reconstruir paz mental de forma sistemática e duradoura. O link está na descrição se você quer abordagem integrada que ataca sistema completo, não apenas lista de padrões individuais. Mas continue aqui porque os últimos 2 padrões são os mais sutis e talvez os mais destrutivos de todos, quando operam silenciosamente. Padrão 14. Confundir pensamento com verdade. 14º padrão. Você confunde pensamentos com verdades. Pensamento surge, sou fracasso. E você trata como verdade objetiva em vez de pensamento passageiro. Não consigo fazer isso. E você acredita como fato em vez de reconhecer como pensamento temporário. Marco Aurélio praticava observar próprios pensamentos sem acreditar automaticamente neles. Ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E parte desse poder é reconhecer que pensamentos são apenas pensamentos, não verdades automáticas. A prática. Quando o pensamento destrutivo surgir, adicione prefixo mental. Estou tendo o pensamento de que sou fracasso. Isso cria distância. Não é mais, sou fracasso, verdade. É, estou pensando que sou fracasso. Evento mental observável. A maioria funde pensamento com identidade. E então fica refém de pensamentos aleatórios. Pessoas com paz mental observam pensamentos como eventos mentais. E escolhem quais pensamentos seguir e quais deixar passar. Padrão 15. Esperar sentir-se pronto antes de agir.
15º e último padrão. Você espera sentir-se pronto antes de agir. Vou fazer quando me sentir preparado. Vou tentar quando não tiver mais medo. E porque nunca se sente completamente pronto, nunca age. E fica preso esperando o sentimento que não vem antes da ação, mas apenas depois dela. Epicteto ensinava que ação gera sentimento, não o contrário. Você não se sente corajoso e então age. Você age apesar do medo e então se sente corajoso. Você não se sente confiante e então faz. Você faz apesar da dúvida e então constrói confiança. A prática. Quando perceber que está esperando sentir-se pronto, reconheça que está esperando algo que só vem depois da ação. E então haja sem sentir-se pronto. Faça com desconforto. E descubra que o sentimento de estar pronto aparece através da ação, não antes dela. A maioria espera coragem para agir. Pessoas com paz mental agem para construir coragem. E descobrem que o que as prendia era a crença de que precisavam sentir-se prontas primeiro. Agora você conhece os 15 padrões. Mas aqui está a verdade brutal que precisa ser dita sem rodeios. Conhecer intelectualmente não basta minimamente. A maioria vai concordar com tudo isso. Vai reconhecer padrões em si mesma. Vai sentir impulso de mudança. E não vai aplicar rigorosamente nada. Porque mudança requer prática deliberada desconfortável, não apenas conhecimento passivo confortável. Então vamos criar roteiro de prática realista que realmente funciona. Escolha um único padrão dos 15. Não 3, não 5. 1. O que mais ressoou profundamente. O que você reconheceu mais fortemente em si mesmo como destrutivo recorrente. E pratique interrompê-lo consistentemente por uma semana inteira. Apenas um padrão. Apenas uma semana de foco intenso. Quando o padrão surgir, e ele surgirá inevitavelmente porque está há anos neurologicamente treinado, pare imediatamente. Reconheça com clareza. Esse é o padrão destrutivo que identifiquei. E então escolha conscientemente resposta diferente que aprendeu. Nos primeiros dias, será artificial, desconfortável, estranho. Você vai querer voltar ao padrão automático familiar. Resista. Continue praticando resposta nova. Mas se persistir com disciplina, algo neurológico muda na segunda semana. O novo padrão começa a parecer menos forçado e estranho. Requer menos esforço consciente. E na terceira semana, começa a se tornar semi-automático. Você faz sem pensar tão ativamente. E então está pronto para adicionar segundo padrão. E então adiciona outro padrão conscientemente. E outro. E em 6 meses de prática consistente e disciplinada, você é fundamentalmente pessoa diferente em relação à paz mental. Não porque memorizou lista de 15 itens. Porque mudou padrões neurológicos fundamentais que estavam corroendo paz, sem você perceber conscientemente. E deixa eu ser brutalmente honesto sobre o que realmente está em jogo aqui a longo prazo. Porque não é apenas sobre se sentir um pouco melhor dia a dia, embora isso seja valioso. É sobre o custo acumulado devastador de décadas vivendo com esses padrões destrutivos não interrompidos. Pessoas que nunca identificam e interrompem esses padrões pagam preço brutal ao longo da vida. Elas gastam energia mental massiva em ruminação improdutiva, que poderia estar sendo investida em criar, construir, conectar, crescer. Elas desenvolvem ansiedade crônica que se manifesta fisicamente em problemas de saúde. Elas limitam oportunidades porque padrões as mantêm em zonas de segurança cada vez menores. Elas deterioram relacionamentos porque padrões criam conflitos desnecessários. E aos 60, 70 anos, olham para trás e veem décadas de paz mental desperdiçada. Décadas vivendo em tensão constante sobre coisas que não mereciam essa energia. Décadas de potencial não realizado porque padrões limitaram escolhas. E o arrependimento profundo desse olhar retrospectivo é infinitamente pior que qualquer desconforto de praticar interrupção de padrões agora enquanto há tempo. Marco Aurélio governou Roma enfrentando desafios impossíveis constantemente, e manteve paz notável através de vigilância diária rigorosa sobre próprios padrões mentais. Ele identificava padrões destrutivos surgindo e os interrompia deliberadamente através de práticas específicas. Não porque nasceu com paz natural,
porque treinou paz sistematicamente através de interrupção consciente de padrões destrutivos. Você pode fazer exatamente o mesmo. Não vai acontecer magicamente da noite para o dia, mas vai acontecer inevitavelmente se você praticar consistentemente com disciplina. E quando acontecer gradualmente ao longo de meses, você vai olhar para trás e não vai acreditar que viveu tanto tempo com paz, sendo sistematicamente corroída por padrões que você nem sabia que existiam como padrões modificáveis. Agora você entende que paz não é ausência de desafios. É presença de padrões mentais saudáveis funcionando automaticamente. Que você não precisa esperar vida melhorar para ter paz. Você precisa interromper padrões que impedem paz de existir mesmo em vida imperfeita. A pergunta crucial agora é: você vai apenas concordar intelectualmente, ou isso vai mudar ativamente algo em você? E aqui está algo que você precisa entender sobre essa jornada. Mudança de padrões não é linear. Haverá dias em que você interrompe padrão perfeitamente. E haverá dias em que você cai no padrão antigo completamente. Isso é normal. Isso é esperado. Isso faz parte do processo neurológico de mudança. O que importa não é perfeição. É direção consistente ao longo de semanas e meses. Cada vez que você interrompe padrão conscientemente, você enfraquece conexão neural daquele padrão. E cada vez que você pratica a resposta nova, você fortalece conexão neural da resposta saudável. E depois de centenas de repetições ao longo de meses, o novo padrão se torna mais forte que o antigo. E então ele opera automaticamente. E você tem paz sem esforço consciente e constante. Lembra da pessoa que mencionei no início? Que de fora parecia funcionar perfeitamente, mas por dentro mente nunca descansava? Depois de 6 meses praticando interrupção sistemática desses padrões, ela reportou algo que descreveu como milagroso, mas era apenas neurociência. Mente dela tinha aprendido novos padrões. E paz não era mais algo que ela precisava buscar ou lutar para manter. Era estado natural que emergia automaticamente de padrões mentais saudáveis. Essa mesma transformação está disponível para você. Não através de mágica. Através de prática disciplinada de interrupção de padrões destrutivos e construção de padrões saudáveis. Um padrão de cada vez. Uma semana de cada vez. Com persistência que não exige perfeição, apenas consistência. Deixa nos comentários qual dos 15 padrões você mais se reconheceu. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.